Certo. Vou parar o compartilhamento. Pode começar. Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio da série Colaborações do Iluminas. O programa Colaborações, ele faz parte de um programa maior, que é o TES, que é o Tecnologias Éticas e Sustentáveis do Iluminas. E eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, porque a gente inaugurou esses dias o site do Iluminas. E lá tem todos os programas. Então, como o teste tem 4 braços, tem uma prompteca que já está com quase 10 prompts que já estão testados. Ele tem uma parte de cards, que é o Iluminas Informações. A série Colaborações, os episódios estão gravados. Hoje mesmo, a oficina, ela vai para lá depois, para o site. E tem nosso calendário de eventos, tem todos os nossos protótipos, os projetos que a gente conseguiu desenvolver durante todos esses anos aí no laboratório. E o endereço é iluminas.trf6.jus.br. Aí depois vocês dão uma olhada lá. Bom, hoje é nosso 8º encontro. Nós vamos falar sobre como gerir texto padrão no IPROC. A gente teve quase 150 inscrições hoje. E o mais interessante é que, juntando o público de hoje, de todas as séries, a gente já teve quase 900 pessoas que participaram de todos os eventos do Iluminas aqui online. Quem vai falar para a gente hoje é o Dr. Gustavo Baião, que é da 4ª vara? Não, Primeira vara de Patos de Minas. Patos de Minas nem tem 4 varas, né? Da primeira vara de Patos de Minas. O Rafael, que é um grande amigo meu, de longa data, né, Rafael? De uma inteligência rara. E ele trabalhou no TRF4 e agora trabalha com a gente aqui no TRF6 e está na 5ª vara. Na 5ª vara, isso. Aqui de BH, no GEF. E a gente também vai receber hoje o diretor da 4ª vara de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, que é o Vinícius Pinheiro. Obrigada, viu, Vinícius, pela participação. A gente vai ter aí por volta de 1h30 de oficina. E vou passar a palavra agora para o Dr. Gustavo, para a gente começar a série de hoje. Boa tarde a todos os presentes, magistrados, servidores, todos que estão participando aí dessa oficina de hoje. Agradeço aqui o convite, né, que me foi feito pelo Minas, desembargador Pedro Felipe, e é um tema, né, que eu gosto bastante, de texto padrão no EPROC. O EPROC acaba que trouxe, né, muitas funcionalidades que eu já queria, assim, que existisse, né, nos nossos sistemas aí anteriores da Justiça, no PJE e em outros. Então, quando o EPROC houve essa migração, né, para o EPROC, o nosso TRF6 adotou o EPROC, foi algo para mim que me trouxe esse estímulo, né, entusiasmo de trabalhar com esse sistema. Então, desde o início, além ali de estar tramitando, né, os processos, estar decidindo, eu me envolvia também, né, no sentido assim, de estar conhecendo melhor esse sistema. E um dos temas, né, que uma das funcionalidades que eu achei bem interessante foi essa do texto padrão, né, que muda bastante aí a maneira de trabalhar, tanto da época, que é o processo físico, e também do PJE. Então, assim, para estar apresentando, né, o que é esse texto padrão, eu achei que seria interessante assim, a gente realmente fazer esse retrospecto de
de um modelo, né, de trabalho mais, vamos colocar, tradicional, que, que era adotado, que era comumente usado aí nos gabinetes, né, nas secretarias, na época do processo físico e depois do PJE, e para a gente poder estar introduzindo o texto padrão e a mudança que ele representa, né, na, na gestão, né, da processual, no gerenciamento processual, na gestão da vara, e principalmente os benefícios em relação a esse modelo mais tradicional que existia, mas que muitos ainda, eu sei que ainda continuam trabalhando dessa maneira, mesmo com o EPROC oportunizando, né, uma forma diferente de trabalho. Eu vou aqui compartilhando, né, fiz o teste ali anteriormente, acho que vai dar certo. É, o pessoal está vendo? Agora? Não deve responder, que eu estou compartilhando novamente agora. Vou, acho que agora deu. Apareceu aqui em cima. Então, gente, aqui, ó, então eu quis trazer essa evolução, né, na forma de elaborar minutas. Então, o método que eu falo tradicional é esse, né, o uso lá do Word ou algum outro editor de texto e depois o armazenamento, né, dessas decisões, esses arquivos, né, que são salvos no Word, assinados pelos magistrados em um banco de dados que aqui no TRF6, né, no TRF1, a gente usava a pasta W, ou poderia usar um pendrive, né, um HD externo, ou mais recentemente com o Teams, né, que foi feita essa parceria aí, esse contrato com a Microsoft, muita gente também começou a usar a nuvem, né? E também na época da pandemia, com o teletrabalho assim mais intenso, o uso da nuvem trouxe uma facilidade, né, para o acesso, tanto na unidade quanto para quem estivesse em teletrabalho. Mas qual que era o problema, né, desse método aí que a gente percebe? Primeiro ponto era a dificuldade de encontrar o arquivo, né? Nem sempre as unidades organizavam bem essas pastas, esses arquivos. Então, já minutei algo nesse sentido, mas não consegui encontrar o arquivo. Então, isso já era uma primeira dificuldade da gente estar usando essas pastas, né? Essa pasta W, esse método tradicional. Aí, o que é talvez mais grave é esse segundo ponto aqui que eu coloco, que é o risco de usar minutas, né, arquivos ali desatualizados, com minutas desatualizadas, e isso poder desencadear na assinatura de decisões conflitantes, né? Então, se o magistrado não percebia ali né, com o excesso de processos ali de decisões para assinar, muitas vezes passava e ele acabava assinando uma decisão desatualizada ou uma decisão contraditória, né, com outra que ele já havia assinado há algum tempo. Então, isso ocorria por quê? Porque muitas vezes os trechos, né, as decisões de diferentes matérias, de diferentes tipos, né, de controvérsia, ela tem pontos em comum. Só que vamos colocar aqui uma situação.
um determinado servidor, ele minuta, vamos colocar numa vara previdenciária, ele minuta benefícios de incapacidade e pensão por morte. O outro faz aposentadoria por tempo de contribuição e o outro aposentadoria rural. Então, entre essas sentenças, a gente tem trechos em comum. Por exemplo, um dispositivo, uma parte que enfrenta a questão de juros de correção, ela é incomum entre essas sentenças, né? Apesar de ser de matéria diferente. Então, se o magistrado atualizava, por exemplo, a sentença de aposentadoria na parte de correção e juros, e a gente sabe que tem que atualizar, né, que isso muda bastante, né? Nós tivemos uma outra mudança com a emenda constitucional 113 de 21, e está constantemente mudando, ele faz a atualização na minuta de aposentadoria. Mas o servidor que minuta incapacidade, ele não consulta essa minuta. Então, ele não vai saber. Aí, o que o magistrado tinha que fazer? Ir lá e corrigir. Então, ele tinha que ficar corrigindo em cada minuta, cada servidor, né? Então, isso poderia gerar esse conflito. Também era comum de atualizar, às vezes, uma decisão, algum trecho de decisão que era minutado na secretaria, e o pessoal do gabinete não ficar sabendo que aquele trecho, e em alguns casos, aquele trecho que foi atualizado lá num despacho de secretaria, o oficial, o servidor, né, o assessor no gabinete não sabia, continuava usando o trecho desatualizado. Então, isso gerava esse tipo de problema, né? Gerava mais trabalho e, em alguns casos, assim, a assinatura, igual eu coloquei aqui, de decisão conflitante. Então, esse é o primeiro, esse é o risco, né, que a gente tem de estar trabalhando, né, nesse método que eu coloco aqui, tradicional, de salvar decisões e sentenças e despachos lá em alguma base de dados, né? Principalmente, que eu vejo que ainda é muito usado na pasta d'água. Eu queria até comentar Pode falar. um ponto, não sei se eu posso, doutor. Pode sim, Rafael. Primeiramente, né, deixa eu me apresentar aqui bem rapidamente. Eu trabalho na Quinta Vara, GEF. Queria agradecer pelo convite aí, né? Foi uma iniciativa da Jaqueline com o doutor Pedro Felipe, né? A oficina. Não sei se tem mais alguém envolvido, já que você me corrige aí, por favor. Pode ser a equipe do laboratório. A equipe do laboratório, além da equipe do laboratório, isso aí, ó, já está me evitando gafes. Então, só fazer alguns comentários. Eu trabalho com EPROC desde 2011. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu passei no concurso, né, lá para o TRF4. Lá eu trabalhava em gabinete. Agora eu estou no primeiro grau. E aí uma questão aqui que me veio em relação a esse assunto, eu estava fazendo audiência, né, eu trabalho com o doutor Eduardo Lauar, e tinha que consultar a pasta W. Então, a questão de você abrir vários sistemas também, ela, para mim, além dessa questão de ser difícil de fazer pesquisa e de editar, é você não conseguir concentrar as atividades num sistema só. Então, isso para mim, assim, foi bem sofrido no início, né? Eu abria um sistema, depois abria outro, aí tinha que degravar também a audiência. Então, o EPROC, ele nos permite essa concentração, né? Dentro do EPROC já tem a pasta W. Né? Claro, tem outras funcionalidades também, mas é um outro ponto, assim. Aí, se eu puder continuar, doutor? Tá. É só essa Vou observação. continuar. O EPROC, ele traz, né, a ideia do EPROC é a gente poder fazer tudo dentro dele. Então, toda vez que eu tenho que ir para uma pasta W, eu tenho que ir na nuvem do OneDrive, pesquisar a decisão em pendrive, eu estou perdendo tempo. Porque se eu posso ter essa decisão dentro do sistema, e aí nós vamos ver aqui mais para frente, né,
a questão da própria, né, que a nossa oficina ela não é só de texto padrão, né, ela é de gestão, é como gerir, né? Então, se a gente tiver bem organizado esses textos padrão e modelos também, isso vai facilitar muito, porque a gente não vai ter que ficar indo em outras, né, em outros sistemas para estar buscando essa decisão. Aí eu coloco na sequência o PJE, né? O PJE, a gente já tinha essa possibilidade, né, de salvar o modelo lá dentro dele, só que tinha um alcance muito restrito, né? O alcance dele era muito restrito, porque não tinha essa possibilidade que nós vamos ver no EPROC, né, de inserir tags, era bem limitada a inserção de tags, a classificação de minutas também era bem limitada, e as decisões eram salvas de forma vinculada. Então, eu salvava uma sentença, em decisão, despacho, e aí gerava o mesmo problema. Se eu atualizava o despacho lá no modelo do PJE, eu não conseguia atualizar automaticamente a sentença, né? Então, o mesmo problema de conflito, de modelos, né, conflitantes, dissonantes, ele existia no PJE. Apesar de eu conseguir trazer, né, essa decisão para dentro do sistema, ele não solucionou a questão do conflito, né, entre trechos, entre modelos de decisão, modelos de sentença. Então, agora nós vamos aqui na sequência. Deixa eu ver aqui. Tá. E aqui, então, eu vou passar para o EPROC, né? A gente só dei esse panorama, né, dos problemas que a gente vivenciava, né, essa forma de trabalho de pasta W e dentro do PJE. E aí veio o EPROC, ele traz um sistema assim, de elaboração, né, de criação e de armazenamento de minutas, um pouco mais elaborado, assim, mais complexo, mas que atende melhor, né, e visa, de alguma maneira, solucionar, né, esses problemas que nós tínhamos no PJE e com o uso, né, de pasta W e na época do processo físico também, né? Aqui eu separei 4 métodos de criação. Então, o modelo matriz ou também modelo em branco, tá? Esses nomes, às vezes, eles assim não são tão uniformes, né? Existe mudança, né? Tem vara que usa um nome, outra outro, autores também que a gente já tem algumas obras no EPROC, também há algum. Mas aqui eu chamei de modelo matriz aqui a minuta em branco, né? Então, isso a gente já tinha no PJE. Aqui aparece o nome, né, com 3 asteriscos em cima do documento. Se você selecionar, essa minuta vai ser uma minuta de sentença do tipo de documento que você selecionar e ela vai aparecer em branco. Ela não, né, é uma forma que não nos auxilia muito, né, de estar minutando, não auxilia, não é tão eficaz assim. Uma segunda forma é o modelo padrão, que lembra um pouco o modelo lá do PJE. Por quê? O modelo padrão, ou simplesmente modelo, né, ele é vinculado a um tipo de documento. Então, um modelo algum modelo de sentença, algum modelo de decisão, de ato ordinatório. Então, obrigatoriamente, o conteúdo que você salva como modelo padrão, ele está vinculado ao tipo de documento. E o problema e aqui a gente tem a mesma, né, as mesmas restrições
ali do PJE. Eu não consigo puxar esse conteúdo desse modelo, né, por meio de uma tag, por meio de um atalho, né? O Rafael depois vai mostrar essa forma aí de tá puxando um texto, né, um texto padrão. Então, mas o modelo ele não permite, o modelo padrão ele não permite isso. É, Aqui eu coloquei que o trecho, né, a verdade, apesar do modelo padrão ele não permitir, a gente pode salvar o texto padrão a partir de um modelo, né? Mas depois eu vou explicar isso aqui melhor quando a gente for tratar de texto padrão, né, propriamente dito, que é o próximo slide. O documento base, gente, é um documento que a gente usa assim, que já foi assinado e juntado, né, no processo. E ele também, a gente tem que escolher o tipo de documento, e aí, a partir daí, você consulta, né? Abre-se uma tela lá de pesquisa, e você vai conseguir Tá em andamento aqui. pegar. Uhum. Oi, Vinícius? Desculpa. Ah, tá. Não, se tiver alguma questão para colocar sobre, não pode interromper e parar. Tem alguma coisa, ô, Rafael? Eu Então, queria. acho que é interessante, assim, vou fazer a Ah, analogia. É, eu, antes da oficina, eu conversei com algumas pessoas lá no TRF4, né? E eles falam muito de Lego. Eles usam muito a analogia do Lego. Então, é interessante isso. para a gente concretizar as ideias. O Lego, eu até lembro de um documentário que eu vi, ele tem a mesma base desde 1958. E a maior fábrica de brinquedos do mundo é a Lego. Então, é um modelo, assim, trazendo para a nossa apresentação aqui, o modelo matriz, ele é obrigatório. Você vai criar um documento, uma minuta, o sistema vai te obrigar lá a dizer se é um despacho, se é uma sentença, e a partir daí ele vai criar algo em branco. Nesse campo onde você coloca lá o modelo, você vai preenchendo ali sentença auxílio-doença, sentença aposentadoria especial. E aí, nesse modelo padrão, ele já é como se fosse aquela base do Lego, né? Ele já mais ou menos assim, por exemplo, o Lego com aquele laguinho que tem, não sei se vocês conhecem, né? Mas tem uma plataforma assim e aí você vai encaixar ali uma fazenda, por exemplo. Então, ele já dá uma base, né? Então, um exemplo que é bem, bem simples de entender, tem magistrado que coloca, trata-se de ação proposta por fulano de tal, assim, assim, assim. Aí tem magistrado que coloca, a ação foi proposta na data tal. Aí embaixo coloca um título, coloca fundamentação, tem um texto ali e coloca dispositivo. Então, o mais básico do modelo padrão seria isso. Seria o magistrado lá criar sentença geral. E aí ele coloca isso. Trata-se do jeito que ele for fazer a redação, do jeito que for o estilo dele. Coloca lá um título, fundamentação, etc. Então, é a base. E aí, as pecinhas do Lego é o texto padrão. Então, o texto padrão ele pode ser uma frase, né? Então, eu lembro que eu não estava colocando Belo Horizonte, data da assinatura, que eu percebi que aqui se colocava muito, porque no PJE não tinha no cabeçalho a vara, né? Então, o EPROC, ele dispensa isso, porque ele já tem lá, Quinta Vara de Belo Horizonte, né? E a data da assinatura já tem quando o magistrado assina, tem o dia e o horário, inclusive. E aí, né, nessa fase de transição, eu esqueci. Aí eu coloquei a letra CF e coloquei Belo Horizonte, data da assinatura. Aí eu entrei nos documentos que eu criei, que eram uns 20, apertei CF, a gente vai explicar isso melhor. E Alt T, e foi criando aquele monte de frase, eu consegui fazer bem rápido. Então, o texto padrão, ele é o átomo, né, por assim dizer, ele é o mais básico, ele não está vinculado a um tipo de documento. Então, ele é uma frase, um parágrafo, eu posso usar esse parágrafo
num despacho, posso usar numa sentença. Ele é a peça de Lego. E o modelo padrão, ele já é a plataforma, onde você vai aportar essas peças. Aí pode continuar, doutor. Então, aí a quarta forma, né, o quarto método é o texto padrão, que nós vamos tratar mais à frente, aqui no próximo slide, que eu coloquei mais genérico, né? Então, tem a ver com isso que o Rafael colocou. Eu acho que o ponto assim, principal, né, o que é mais inovador do texto padrão, é que realmente ele não se vincula com o tipo de documento, né? Isso vai impactar até no nome, né, do texto padrão, né? Você não precisa, né, se é um texto padrão de alguma matéria tributária, você não precisa de colocar despacho no nome, sentença, porque ele não está. A ideia é que ele não está vinculado a um determinado documento, né? Então aqui que vem esse essa possibilidade, né, do texto padrão, é ela que permite que a gente consiga solucionar aquele problema que existia, né, que existe, né, para quem ainda usa pasta d'água, existe, de estar gerando minutas conflitantes. Porque se eu tenho um despacho e um determinado trecho desse despacho eu vou salvar como texto padrão, a cada vez que eu quiser atualizar, né, esse trecho, eu vou no texto padrão e atualizo. E esse texto padrão ele pode sendo inserido em documentos, em sentenças, né, em decisões de tutela. Então, o risco de a gente ter uma decisão desatualizada, né, de estar adotando uma fundamentação desatualizada, ele diminui bastante. Vamos passar aqui para frente. Eu ia mostrar isso aqui no EPROC, né, Rafael, mas eu vou passar para a próxima tela, aí depois eu mostro, vou tentando mostrar tudo no EPROC de uma vez, para não ter que ficar mudando aqui o compartilhamento, né? Então, depois às vezes dá algum problema. Então, aqui, né? Então, aqui, ó, os textos padrão são fragmentos de textos criados pelos usuários para uso compartilhado, né, na rotina relacionada à criação de minutas, né? Então, esse compartilhamento também ele é muito importante, né? Porque todos os usuários têm acesso a ele, né? Era muito comum, às vezes, o servidor salvar a minuta e não salva ali na pasta que ele usa e não. Aqui não, aqui eu salvando isso no sistema, fica aberto para todo mundo da vara, né? O importante aqui, falando um pouquinho de gestão de texto padrão, né, já entrando nessa parte de gestão, é que os servidores saibam, né, que foi criado um texto padrão, porque também só vão poder usar se eles souberem, né, que foi usado. Então, essa comunicação, esse diálogo da equipe, né, na unidade, ele é importante. Então, depois nós vamos aprofundar um pouco nisso, né, Rafael? Mas tem que saber que foi criado também, porque ninguém, né, criou um texto lá na secretaria que o pessoal do gabinete pode ser que vai usar. Então, o Eu acho que pessoal do até uma. gabinete tem que saber que foi criado esse texto, né? Se ele vai impactar toda a vara de todos os setores, né, principalmente. É claro que às vezes você tem um texto que vai ser de uso mais limitado, né? Agora, quando tiver esse impacto maior, é importante que isso seja compartilhado. Eu mesmo, lá na primeira vara, o pessoal sabe, de vez em quando eu mesmo crio, eu corrijo a minuta e eu mesmo crio o texto padrão e eu mando uma mensagem aqui no Teams, né, nas equipes, falando que foi criado um texto padrão de tal, né, sobre determinada
determinado tema, né, determinada controvérsia, envolve uma sentença, então eu tento comunicar para o pessoal ficar sabendo disso. Aqui, ó, o conteúdo, né? Então, aqui o conteúdo do texto padrão é importante, pessoal. Ele pode ser desde um caractere, uma única frase, até a integralidade, uma minuta, né? Isso aqui é importante, tanto que eu posso transformar um modelo, por exemplo, ou encerrar uma minuta lá de sentença e salvar toda a minuta como texto padrão, em vez de usar o modelo. E aí vocês me perguntam, não, mas como que eu vou usar isso, né? Eu acho que às vezes faltou isso ainda para o pessoal aqui na TRF6, viu, Vinícius? Assim, como que eu vou usar, né? Por que que eu salvo? Aí eu falo assim, tem que ver a utilidade, né? Às vezes, você salvar uma frase como texto padrão é super útil, né, o Rafael? Igual o Rafael colocou, aquele textinho final lá da minuta, né? Belo Horizonte, data da assinatura, aí cada magistrado coloca de um jeito. A gente salvou também isso como texto padrão. Né? É algo que é bom ter em todas as minutas, todas as decisões que são assinadas, ter uma padronização, né? A gente sabia que quando lá não tinha essa ferramenta, ficava diferente, né? Cada um ali, às vezes, chegava lá no final, a gente assinava porque, né, o magistrado, vou ficar corrigindo isso aqui, de processo para analisar, passava. Mas agora que a gente tem essa ferramenta, por que não usar, né? Vai ficar algo mais elaborado, né? Fica mais elaborado o trabalho, né? A decisão vai ficar melhor, né? Dessa maneira. E até assim, um adendo, no meu caso, eu criei e eu excluí logo em seguida, foi um uso É, pontual. Então, não é para se pensar assim que o texto padrão é algo tão definitivo. Igual agora, por exemplo, tem uma questão de sobrestamento de desconto associativo, né? São isso, aqueles descontos feitos nos benefícios. Ali é um texto padrão de sobrestamento, conforme a DPF tal, né? 1246, se eu não me engano. E aí criou-se um texto ali, vou usar enquanto tivesse é, sobrestamento. Daqui a pouco, a gente vai falar isso mais para frente, que é um binômio, é criação e manutenção. isso. Às vezes tem aquela onda de criar e aí não tem a manutenção e acaba sendo um pouco confuso, né? Então você É, criou ali, daqui a pouco, daqui a um mês, dois, quando até mais no caso, né? For o avançar, você vai Rafael, apagar. E nesse caso, coincidentemente, o texto, aí você vai pensar sempre em texto padrão. Você criou o texto padrão. Provavelmente esse texto vai virar um modelo padrão, né? Na hora que você for criar lá, vai ser só esse texto. Vai ser uma decisão é, de sobrestamento, não tem mais o que falar, é. né? Não, não são duas peças de Lego. Uma pecinha de Lego só vai ser suficiente para encaixar naquela plataforma, né? E o que eu ia falar sobre isso, essa questão, né, já que nós estamos tocando nisso, eu dando uma olhada aqui nos meus textos, né, até para a oficina aqui, a gente vê realmente que a manutenção é importante. Por exemplo, o tema lá do FGTS, eu encontrei uma minuta, né, que estava salva em texto padrão, de suspensão lá para aguardar, né, o julgamento do STF. Então, eu vou inativar isso, porque já houve o julgamento. Então, não vai entrar mais processo sobre isso e que eu vou usar essa minuta de suspensão. E o tema, esse dos descontos, também vai ser a mesma coisa. Daqui a alguns meses aí nós vamos ter a definição, né? E provavelmente ele vai ficar obsoleto e a gente tem a opção de inativar o texto ou o modelo padrão lá no EPROC, quando a gente não consegue excluir, né? Mas consegue inativar. É,
Aqui eu acho que o alcance nós já tocamos bastante, né? Tocamos nessa questão. É, ele pode ser vinculado, né, a qualquer minuta. Aqui, na verdade, na hora de inserir, né, a tag, eu posso inserir uma tag, fazer um modelo, né, igual o Rafael falou, um modelo com vários textos padrão, inserir na tag do texto, né? Eu posso entrar numa minuta em branco e inserir o texto padrão também a partir da tag. E eu acho que essa forma de incluir, né, o texto, ela é muito mais dinâmica. E o Rafael vai ensinar uma maneira ainda mais dinâmica que eu não usava. Vai ser mais dinâmico ainda do que a gente costuma usar aqui na Vale. Eu acho que é interessante a gente falar assim, o EPROC, né, ele existe desde 2003. Então, ele tem muitas funcionalidades. E, às vezes, pelo que eu conversei, pesquisei, assim, uma falha é você definir uma funcionalidade só para todos. Então, por exemplo, na hora de fazer o texto padrão, tem uma parte lá que você coloca por cores. Tem pessoas que, na hora que você coloca as cores lá das matérias, por exemplo, previdenciário, você coloca uma cor, que é de processo civil em geral, de outra cor. Para umas pessoas aquilo vai ser inútil, vai ser algo que não tem sentido. Para outras pessoas, conforme o jeito dela de interagir ali, já vai ser interessante. Então, para você encontrar um texto padrão, importar ele, você pode usar o arroba. Aí vai Uhum. aparecer uma lista, você É, pode abrir ele na área de trabalho, você pode colocar uma sigla e apertar Alt T. Então, é como assim, é, imagina, a gente vai imprimir um documento. Se você apertar Ctrl P, ele imprime. Se você for ali em cima na configuração e colocar para imprimir, é uma outra forma. Então, é, é interessante assim, a gente ver que tem várias formas de lidar, conhecer é, essas formas e descobrir qual que é a mais atraente para a gente, a mais é. interessante. Cada um vai ter, né, vai ter uma preferência, né? Então isso é bem interessante. Já foi comentado em outras oficinas que o EPROC é um sistema assim bem aberto, né, e bem adaptável ali ao usuário, né, ao que a preferência de cada usuário. E nessa questão do texto padrão, eu acho que a gente percebe isso um pouco também, né? Aqui também tem a criação, né, do texto padrão. Eu acho que agora talvez eu vou abrir o EPROC mesmo, o Rafael, porque Uhum. aí eu tento mostrar isso aqui rapidamente no próprio sistema, né? E antes, deixa eu ver aqui qual que é a próxima tela. Eu acho que é bom até dizer assim, É, uma coisa que dá muita é, dúvida às vezes, né, compartilhando um pouco da minha experiência no passado, eu ia é, fazer uma minuta e vi uma possibilidade de criar um texto padrão, então não é que nem sempre a gente vai parar o nosso trabalho para criar um texto padrão. Você faz uma minuta, soluciona um caso e sinaliza para o magistrado: olha, aqui tem a possibilidade de um texto padrão em relação a tal tema. Você pode colocar um tópico lá, por exemplo, medicamento, você coloca custo-efetividade. Aí você faz um texto, aí você coloca um bilhete, né, dando um exemplo, perguntando se o doutor se valida aquele texto como padrão. Se ele concordar, ele vai já no trabalho de revisão da minuta, ele já vai também ver o texto padrão. Ele vai fazer duas atividades em uma só. E aí ele te dá o ok, aí você vai pegar aquele trecho da minuta e vai criar um texto padrão. E aí você pode criar um texto padrão com o seu caso, e os servidores, depois que forem usar, que adaptem, né? Ou você cria as partes que for do caso concreto, você coloca XXX, ou X, ou AA, não sei. Mas aí você cria o texto tirando as especificidades do caso, que o texto padrão ideal, por assim dizer, ele é um texto genérico, né? Sem citar o nome é. da parte, sem citar aquele caso muito específico. Vamos mostrar aqui, então, deixa eu ver se vai dar certo. Vou tentar mostrar uma tela aqui com o processo.
Eu acho que passou ali para frente. Então, aqui, ó, minuta nova, aqui é o que a gente estava falando, né? Então, aqui tá, a pessoa vai começar a minuta. Então, aqui estão as formas, né? Aqui o documento base, o texto padrão. Importante aqui, ó, que eu posso começar uma minuta a partir de um texto padrão, ó. Só que eu tenho que selecionar aqui em cima, né, o tipo de documento, né? O tipo de documento para, né? Então, assim, ó, uma decisão, né? Aí ele vai, eu clicando aqui, ó, eu consigo encontrar o texto padrão, né? E já começar uma minuta de decisão com determinado trecho, né? Que está salvo como texto padrão. Aqui o documento base, né? Que o que eu falei com vocês, que a gente gera um código, toda minuta tem um código. Se vocês jogarem o código aqui da minuta, ela vai, uma minuta, né, que foi assinada, por exemplo, ela vai entrar aqui. Ou então nessa lupa, né, doutor? A gente pode abrir Nessa ali na lupa. lupa e pesquisar. Até o exemplo que eu Porque dei o dos. código a gente nunca vai ter assim, né, de É, cabeça, né? Muito difícil. Então, sempre ir aqui na lupa. até E o exemplo que eu falei do sobrestamento, ele é um exemplo bom, porque o sobrestamento você não vai mudar nada, você não vai adequar é, para aquele caso. Então você pega algo que você fez antes, você pode até é, anotar o código, põe ele ali e pronto, e pode vai usar. fazendo assim. É, exato. E aqui, vamos tirar aqui, aqui. Aqui, se eu quiser começar a minuta em branco, eu clico nessa. É só eu clicar nesse destaque estava destacado no cinza, né? Aí aqui eu já começo a minuta aqui em branco. Então, essa aqui é a primeira parte ali que eu falei, né? De como começar a minuta. Aí vamos passar aqui para os textos padrão. Deixa eu só ir no slide aqui. Então, falei modelo, documento base, texto padrão. Aí eu vou mostrar alguns aqui. Por exemplo, um muito usado, né? De gratuidade, foi um dos primeiros que eu criei na Vara, porque é muito intuitivo que a questão da gratuidade ela tem que ser por texto padrão, porque por mais que assim, o juiz, né, eu vou analisar já no despacho inicial, eu vou negar ou conceder, mas aí, por exemplo, o processo vai para vai para o gabinete analisar uma tutela. Aí, essa questão da gratuidade tem que ser analisada por ocasião lá da decisão de tutela. Então, fica muito claro que é um claro exemplo assim que a gente tem um ganho, né? Né, nessa, nessa, no uso, né, do texto padrão. Então, aqui está um texto padrão de deferimento e outro de indeferimento, né? Aí tá aqui. Então, hoje todo mundo né, que trabalha na minha vara usa o mesmo texto. Não fica, não fica. Outras questões também são questões preliminares, né? Que a gente usa lá em mais de uma sentença. Então, aqui também está o de indeferimento, né? E de indeferimento, a gente sabe que tem um recurso repetitivo lá no STJ, vai julgar isso aqui. Então, provavelmente, quando julgar no STJ, eu vou ter que mudar aqui meu texto, né? Eu aplico da CLT por analogia, mas não sei se vai ser algo que vai, vai prevalecer, né? Uma outra questão aqui. Então, esse aqui, pessoal, tá até aqui no slide, mas eu não vou
é o ganho, são assim, o que, que a gente pode ter de benefício, né, vantagem com o uso do texto padrão. Então, aqui é o ganho de eficiência quanto à uniformização e atualização das minutas, né? Então, aqui eu demonstrei assim. Outra questão também, aquele trecho inicial, né, de citação que a gente usa lá para isso também, às vezes, o processo está no gabinete, o servidor de gabinete vai ter que incluir. Aí, quando a gente não tinha, às vezes ficava diferente, a secretaria usava um texto lá de determinada citação diferente, né, do gabinete, ou algum setor mudava. Então, e é dinâmico, né? Hoje vocês estão vendo aqui que estão 5 dias, eu usava o mesmo para VAR e GEF. Hoje eu estou dando um prazo menor. Aí o que eu fiz? A gente criou um texto padrão diferente para processo ordinário, né? Com prazo maior para o processo do GEF e tramitar mais rapidamente. Então, estou diminuindo um pouco os prazos do GEF, e aí eu estou tendo que criar textos diferentes, né? Uma Deixa eu questão também, só. assim, se chegar um estagiário, por exemplo, um servidor novo, e vai trabalhar, eu vi que você usou bem as cores ali, né? A sua unidade usa bem as cores. E a pessoa vai É, trabalhar com previdenciário. Aí você fala, dê uma olhada nos nossos textos de previdenciário. A pessoa vai saber como que a unidade ela faz a citação, como que ela tem o entendimento em relação ao benefício tal. Então serve como uma biblioteca muito fácil de você é. localizar, de você treinar alguém, compartilhar o conhecimento. Então tem esse fator que é uma questão que o senhor está mostrando aqui também, né? Que aqui é uma biblioteca, né? Você pode até É. consultar outras unidades também. Outra questão, gente, são os temas, né? Jurisprudência, tema do STJ, recurso repetitivo. Isso também é bem útil vocês salvarem. Vocês podem salvar tanto só, por exemplo, a tese, né? O trecho só da tese, ou o que eu faço também, eu salvo um pouco mais, assim, né? Como que foi enfrentado, é, a fundamentação relacionada ao tema, né? Eu vou mostrar aqui, esse 217, eu criei só citando o tema, ó, só o texto do tema lá 217 TNU. Agora, tem alguns outros que eu já... aqui, a suspensão, ó, do INSS, eu estava suspendendo com base no tema 326 da TNU, mas agora a gente tem a DPF. Então, vocês veem como que, às vezes, é dinâmico. Aí, por exemplo, eu já vou ter que mudar aqui. Então, eu mudo aqui o texto padrão, já isso aí, todo mundo da vara vai já pegar um texto padrão atualizado, né? Porque antes estava usando o tema, agora já tem uma decisão do STF. Então, é um tema né, é um texto padrão que eu vou atualizar. Aqui também tema 995, né, da reafirmação da DER, né? Aqui, tá vendo? Às vezes eu coloco assim um trecho, né, com um parágrafo que enfrenta o tema. Eu não fico criando só o texto do tema, mas aí vai de cada, né, vai da preferência de cada um, né? Pode salvar só a tese, só o acórdão, né? Aqui eu coloco como que eu enfrento essa questão. É, então, assim, só para agilizar agora, gente, porque já está. Então, assim, esse é um tipo, né, de uso do texto padrão, né? Então, eu mostrei tema, questão preliminar. Agora, vocês vão ver aqui que alguns textos padrão meu, eles estão com a letra D ou com a letra S. Ó. Aqui tem um, aqui tem outro. Isso aqui depois o Rafael vai passar. Eu salvei essas siglas, pessoal, pensando muito na hora do arroba ali e vim em ordem alfabética. Só que aí eu perco o uso do atalho, né? Que aí o Rafael já usa mais com atalho.
aí não pode ser salvo a sigla dessa maneira aqui. Ela tem que ser, como que é, Rafael? Sem espaço, né? Você É colocar uma palavra espaço só, assim, aí você aperta Alt T, por exemplo, estou lá é, fazendo uma minuta de sentença, e aí chegou na hora ali que eu vou deferir ou indeferir a gratuidade. Aí, por exemplo, eu isso aí. coloco PRO, que quer dizer processo civil, e coloco AJG. Aí vão aparecer os meus. Só coloco PRO, AJG, Alt T. Aparecem as Aí, duas opções, em deferir tá. ou deferir. Aí eu apago a que não for. Então é bem dinâmico, assim. Você não tem que abrir, pesquisar, achar. Mas isso, Depois, se isso você porque puder eu já mostrar tenho aí, uma. compartilhando, eu até salvei uns aqui dessa maneira. Se você não conseguir compartilhar, eu tento mostrar para o pessoal essa maneira. Mas eu ia mostrar aqui que eu coloquei S, porque eu tenho salvo também algumas sentenças e decisões integrais, né? Então, aqui, ó, por exemplo, essa desconto indevido aqui, ela é uma decisão que eu salvei o texto padrão dela inteira aqui. E aí é um outro uso também, porque aí o que eu faço? Eu uso o modelo lá, o modelo aqui padrão, para tá agrupando essas decisões, porque tem decisão que não repete, né? Não tem muito trecho em comum. Aí o ideal é você salvarem ela integralmente, né? A primeira ideia que vem é salvar como modelo padrão, igual era no PJE. Só que aí vai poluindo muito aqui a quantidade de modelo e vai ficando difícil. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a salvar como texto padrão a sentença inteira ou a decisão inteira, e aqui no modelo eu uso ele como se fosse uma pasta, em que eu vou agrupando essas sentenças e essas decisões de mesma matéria numa aqui no modelo. E como que eu faço isso? Jogando, né, a tag do jogando a tag do texto padrão para não estourar, né? Eu coloco o azul, porque depois vocês vão selecionar. Então, por exemplo, aqui, ó, estão vendo como está aqui competência, por exemplo, é um interessante, porque a competência a gente enfrenta de maneira diferente, né? Então, não tem muito ali trecho em comum entre uma decisão e outra. Então, o ideal é salvar a decisão inteira. Só que aí eu coloquei todas as decisões que enfrentam essa questão de competência, né, do Jeff, aqui nesse modelo. Então, a pessoa puxa, já tem uma preferência lá na hora do agendamento, ela coloca a competência, vai puxar esse modelo. Ela vai selecionar aqui qual que tem a ver lá com a situação do processo, né? Então, se for para declinar por valor de causa superior a 60 salários, ela vai estourar esse texto padrão e vai chegar aqui e vai deletar os outros. Então, é uma maneira assim de organizar. E o que É, eu eu, acho que é importante é estar assim salvando o máximo de coisas no EPROC para a gente não ter aquele problema, né, de ter que ficar saindo do EPROC para ir para uma pasta W, para ir para o OneDrive, para estar buscando essa decisão, né? Então, O é que que uma você ia outra falar, maneira. Rafael? Pode é, falar. Oi, doutor. Eu acho que pelo adiantado da hora seria interessante, porque esse tema ele é muito vasto. Uma oficina É, só, eu a acho gente que foi consegue pouco dar mesmo. um panorama. Eu acho que seria interessante a gente mostrar os dados das varas que adotaram o texto Então, padrão. o último uso aqui que eu ia falar era esse. Aí Podia eu vou passar a estar, palavra para o Rafael, eu vou estar encerrando aqui. Então, porque assim, eu queria só mostrar esses dois usos, né? A gente pode usar salvando o texto padrão como trecho, ou decisões inteiras, sentenças inteiras, e estar agrupando no modelo, né? Então, é uma outra maneira. Então, gente, eu vou encerrar, que era o que eu tinha para falar. O tema é muito interessante, mas o tempo aqui é corrido, aí eu vou parar aqui e eu vou passar para o Rafael e também depois
ter o Vinícius, né, para falar, que ele vai dar Deixa eu umas compartilhar a tela aqui. dicas, né? De repente, pode deixar ali o compartilhamento, que eu consigo mudar por aqui também. Ah, você consegue mudar? Consigo, pode manter aquele compartilhamento. Peraí, Se deixa eu for, ver. também vou mudando aqui, eu sei, né? Assim, a gente É, já aí, conhece. pode manter ele aí, se eu quiser colocar. Tá. Enquanto você coloca, eu já vou falar então, para te ganhar tempo. Eu fiz uma pesquisa grande, assim, com algumas unidades lá no Rio Grande do Sul, e também trouxe da minha memória, né? Dos lugares que eu passei. Aí eu trabalhei lá no gabinete da doutora Thaís Schilling Ferraz, que eu vou trazer um pouco da experiência, e do gabinete do doutor Jorge Antônio Mauric, né, que era tributário. Isso foi em 2016. Então, para vocês terem uma ideia, era um gabinete que usava bastante e a distribuição lá era zerada. Então, o que que significa, né? Chegavam os processos, naquele momento, então estava zerado, passava os processos para os servidores e a gente fazia aquilo em uma semana. E na próxima semana vinha uma de distribuição. Então, era uma coisa até meio e espantosa, assim, né? Porque como é que consegue zerar a distribuição, né? Então, eu lembro que era um gabinete extremamente, assim, usavam todas as ferramentas do EPROC, era bem alinhado nisso, né? Então, era um gabinete que se destacava muito isso em 2016. Então, primeira questão é que é possível até mesmo chegar numa distribuição que é zerada, né? Então, tem esse caso aí, quem quiser saber mais depois, né? Aí a gente conversou também com o Vinícius, né? Que tá aqui, que vai ter uma fala ao final, né? Lá da vara do Dr. Terra. Aí eu coloquei aqui um livro dele, parece que o Vinícius vai passar para gente um cupom de desconto aí pro livro, que o doutor ofereceu para gente, né? E é legal a gente trazer números para até incentivar o uso dessas ferramentas oi, doutor Gustavo, você quer falar? Não, eu acho que eu bati aqui sem Ah, querer tranquilo, sem problema. no. Deixa Então eu é o tentar seguinte, ver como que tinha isso. Ah, pera. essa ferramenta, né, ela existe já desde 2014. Eles têm lá 1.029 textos padrões e 496 tipo modelos, né? Que são essas plataformas onde você vai aportando o texto padrão. Lá é uma vara de previdenciário e ela tem tanto o GF quanto vara comum. Aí, em fevereiro de 2023, o Dr. Terra, né, ele começou uma pesquisa de uso, uma pesquisa prática, né? Eu até participei dessa pesquisa na época, como cobaia, né, por assim dizer, que eu estava na equipe da doutora Thais, e ele fez o trabalho baseado lá no gabinete da doutora Thais e na vara dele. E o que que consistiu essa pesquisa que depois foi compilada no livro, né? É, Usando essas ferramentas, quais são os efeitos? Aí, mais profundamente, eles aprofundaram o uso ali em fevereiro de 2023. Eles tinham 7.200 processos. Aí, né, até o que o Vinícius me falou, que piora antes de melhorar, porque teve uma parada ali, entre aspas, para usar essas ferramentas, para alimentar os textos padrões. Então, em junho, os processos foram para 7.988, né? E 2 anos depois caiu pela metade. Então, hoje é 4.054. Aí tem também um exemplo de uma vara aqui de Florianópolis, né? Que tinha 6.000 processos. Eles começaram também com o texto padrão de forma mais uniforme, mais organizada, em fevereiro também de 2023. E hoje eles têm menos de 3.000 processos, né? Então, aqui nas varas de Belo Horizonte, na JEF, a gente está entre 8.500 processos e 10.500. Isso aí, números por alto. E aí o Dr. Terra, né, uns insights que ele trouxe aqui, fazer mais com menos e esforço, né? Então, por exemplo, a pasta W, aquele trabalho para procurar, às vezes a ferramenta ali, o LibreOffice, não é tão rápido, ele demora para rodar, você tem que sair de um sistema e entrar em outro. Então,
você tem um esforço maior, né? Um esforço maior do que teria usando a ferramenta. E aí é a questão do contexto. O texto padrão é uma ferramenta, mas o contexto, ele é a padronização do trabalho. Que aí tem outros contextos, outras premissas, né? Aí ele diz aqui, parte-se da premissa de que onde está a gestão de processos, está a gestão do conhecimento. Trata-se de vínculo indissolúvel. Como falar de efetividade se a equipe não compartilha o conhecimento? Né? Cada um faz de uma forma, ou a pessoa que entra não consegue encontrar ali com facilidade o que já foi produzido. Como falar de gestão de processos se o conhecimento não é gerido na equipe? Como atingir a eficiência se as ferramentas do processo eletrônico estão subutilizadas? Aí uma colega minha, que é diretora da vara, eu vou falar colega, né? Porque acho que na justiça, no Brasil inteiro, nós somos colegas, né? Ela dizia assim que quando o processo se tornou eletrônico, tinham pessoas que usavam como se fosse um processo físico. Então elas tentavam imaginar, tá, mas se fosse um processo físico, como que eu faria? Eu vou fazer aqui no eletrônico. Então o EPROC, ele é bastante um termo que ela usou, ele é bastante disruptivo. Não dá para a gente usar como a gente usava o PJE. Então, você usar a pasta W e o EPROC, não tem problema, pode continuar usando, mas você não vai ter as funcionalidades do sistema, ele não vai funcionar na sua máxima eficiência. Você usar o texto padrão como modelo base, né, criando por tipo de documento, também você não vai ter. Então, ela falou isso, para é tentar entrar o máximo possível dentro da ferramenta, né? Igual, por exemplo, você vai usar o WhatsApp ou o Twitter. Você não pode escrever os textos da forma como você escrevia antes. A gente mudou a nossa linguagem para usar essas plataformas. Então, o processo de trabalho precisa ser diferente também para tirar o máximo de proveito. Aí vem aqui, ó, pensar o texto padrão em contexto mais amplo, né? Em relação à gestão do conhecimento, gestão da equipe. Aí eu indico muito esse livro, né? Do Dr. Terra, quem puder adquirir, tem pelo Kindle, etc. E pensar também em termos de gestão da mudança. Aí aqui eu citei uma pesquisa do CNJ, né? Que fez sobre a IA. E aí fez com os servidores, né? Que questão de o que era IA, né? E a IA eu vou colocar também o texto padrão nessa ideia, que é a padronização do trabalho, celeridade e o uso de tecnologia. As pessoas falaram muito de curiosidade e outros dois pontos aqui, ó, que são fundamentais, é o medo e a ansiedade. Aí a colega, ela descreveu um servidor que teve crise de pânico, porque lá no TRF já tem uma ferramenta que o tribunal paga para todos os servidores, de inteligência artificial. Então, já vamos dizer assim, não vou dizer o obrigatório, né? Mas está quase nisso. Então, as pessoas ficam com muito medo, né? O que que é isso? E o que é bom a gente entender, vai diminuir o processo, vai, mas da mesma forma que facilita para a gente, facilita para os advogados. Então vão entrar mais recursos, mais agravos. A pessoa que às vezes não entrava com uma ação porque imaginava que iria demorar, a ação vai ser mais rápida, então vai entrar com mais ações. Então nunca que o servidor vai perder importância, ele nunca que vai ser um mero aplicador da tecnologia, né? É como se fosse eles falam assim, teoria dos jogos, né? A gente melhora o nosso jogo desse lado, mas também para lá gera um outro efeito, né? Então, essa questão dessa ansiedade de que a gente vai ser substituído, ela não se revelou, né? E eu até conversei com o doutor Gustavo, eu lembro que na época do recurso especial, recurso extraordinário, se falava muito assim entre os juízes, né? A gente vai perder importância, eles vão mandar as decisões, a gente vai ter que aplicar as decisões dos tribunais superiores e a gente vai perder importância, entre aspas, e isso não se concretizou. E tem uma recomendação do CNJ, que é agora de julho, de 2025, recomendando a tramitação ágil.
Então, a resistência, né, eventual tipo resistência que nós, nós temos, e é normal, a gente tem que considerar muito não tê-las ou trabalhá-las o quanto antes, porque a gente está falando de texto padrão, já tem o uso da IA e também temos a tramitação ágil, né? Então, as mudanças estão muito rápidas. E aí eu destaquei um trecho do Iluminas, né? Eu vi lá o site deles, que está muito bom, né? Queria até fazer esse elogio aqui e a sugestão de todos entrarem lá, que é a inovação voltada para as pessoas, né? Então, pensar no texto padrão também como uma gestão da mudança. E eu sou muito feliz, né, hoje de estar numa unidade que o magistrado lá, o doutor Eduardo, ele quando ele quer uma mudança, não sei se ele conscientemente ele faz sabendo que ele está fazendo a gestão da mudança, mas ele chama a gente, faz uma reunião, né? Inclusive ele faz as reuniões com periodicidade. Aí a questão da IA, ele orientou que ele gostaria que fosse utilizado, né? Que agora a gente vai passar a fazer os relatórios também, que no GF não era necessário. Abriu a ferramenta, explicou, passou para a gente cursos, né, para a gente se aprofundar nisso e deu um tempo, né, para essa mudança acontecer. Então, é fundamental, assim, não chegar de uma hora para outra e considerando que tem servidores também que não têm muita facilidade com a questão tecnológica, e dizer, ó, vamos criar o texto padrão e é isso aí, e tentar pensar nesse impacto humano do uso da tecnologia. As premissas, né? Que eu já até falei uma aqui. De todos essas varas que eu conversei, a nona vara de Florianópolis, a de Canoas, e a de Passo Fundo, e nos gabinetes também, né, da doutora Thais e do doutor Mauric, o alinhamento entre o magistrado e o servidor era muito bom. Então, é uma premissa, né? Se for destacar isso para um servidor fazer e ele não validar isso com o magistrado, pode não funcionar. E depois que houver essa validação do texto padrão com o magistrado, tem que ter uma revalidação, porque aí vão passar para outras pessoas, né? Então, é fazer, depois perguntar se aquele texto ele responde mesmo, né? As questões ali da vara. Caso não responda, depois fazer uma atualização disso. O binômio criação-manutenção. Até vou fazer aqui uma reflexão sobre a nossa cultura, né? A gente, como brasileiro, às vezes a gente cria a política, a gente cria a inovação e a gente não faz a manutenção dela. Então, é um grande problema. Não sei se na pasta W como é que era, né? Cada um às vezes vai criando, os textos vão ficando lá obsoletos, não tem um apagamento, né? Então é interessante destacar alguém ali da unidade para fazer a manutenção. E a criação tem unidades que as pessoas não se empolgam muito em criar os textos. Então, às vezes, o magistrado assume mais essa tarefa. E aí tem unidades que já tem mais pessoas que querem criar. Então é interessante considerar também, para até efeitos de criatividade, de não engessar muito, permitir que quem queira criar os textos padrões, né, atendendo ali é, aos anseios da unidade, claro, e a qualidade, que mais de uma pessoa possa trabalhar isso e a pessoa que não tem essa aptidão, que não quer fazer o texto padrão, que ela o utilize, né? E aí tem uma ferramenta que o doutor Gustavo até me mostrou, o magistrado consegue ver, na hora de revisar as minutas, se a pessoa usou o texto padrão ou não. Então, ele vê ali e ele pode fazer essa cobrança. Ó, você fez isso aqui, você não usou o texto, né? É interessante também. Aí são essas premissas, né? O alinhamento com o magistrado, esse binômio criação-manutenção, esse uso sem comparação com o que já Ô, existe, né? Rafael, Oi, doutor. só falar um pouquinho disso, tem até a ver aqui, foi feita uma pergunta aqui pela Ana Carolina no chat, sobre a consulta, né, de texto padrão. E eu acho que tem tudo a ver também com a criação, porque é muito importante a vara ter uma padronização no nome, né, do texto padrão, né? Usar a padronização também
na hora de atribuir, na hora de incluir a descrição do texto e na hora também de usar aquela sigla que eu estava mostrando lá. Porque se havendo essa uniformidade, viu, a Ana Carolina que perguntou, fica muito mais fácil vocês estarem consultando e vocês estarem usando, né? Então, por exemplo, eu tenho na vara lá vários textos padrão de tempo rural e de tempo especial. Quando eu quero puxar um texto padrão desse para dentro de uma determinada minuta, eu coloco assim, @rural. Aí eu coloquei as siglas de tal maneira que os textos eles vêm numa ordem alfabética, né? Então, fica muito fácil de selecionar. Então, essa é uma questão que tem que ter muito a unidade, né? Tem que ter muito cuidado e tem a ver com isso que você falou, pelo seguinte, principalmente em varas, em unidades em que essa criação dos textos ela é mais aberta, ela é mais livre para mais de um servidor, para vários servidores, é que esses servidores eles criem os textos padrão usando o mesmo formato. Porque se cada um usar uma nomenclatura diferente, usar uma padronização, alguma coisa diferente, vira um caos. Aí, o que acontece? O servidor que criou lá os textos padrão que ele usa mais, ele vai para uma licença, ele né, tem um afastamento por algum motivo. O outro, que não trabalhava com aquela matéria, vai ter que começar a trabalhar com a matéria. Ele vai entender o que foi criado? Não vai entender. Então, a padronização de nome, de texto padrão, ela é da unidade. Se é um que vai criar, se são 10, não importa. Se forem 10, os 10 têm que usar o mesmo formato, né? O mesmo tipo de nome, né? Isso é muito importante, porque E senão vai dificultar, as pessoas não vão usar tanto, porque, não estou encontrando, não estou isso. Mas se tiver tudo certinho, é ótimo. É muito melhor do que ficar copiando e colando, né? Muito melhor do que ficar copiando de Word, pegando, isso. abrindo arquivo, né? O Word da pasta W, se você já tem lá. Mas à medida que vão se avolumando, né, os dados dentro do EPROC, tem que ter essa preocupação de organizar tudo que está lá. E é contexto padrão, é com localizador, também são outras ferramentas que é preciso ter esse cuidado, né? Seria bom, assim, o tempo aqui é muito curto, mas eu queria, assim, esse era um tema assim, que eu queria aprofundar um pouco mais aqui, mostrando até como que eu fiz para tentar, né, minimizar esse problema que foi colocado aqui pela Ana Carolina de consultar, de encontrar o texto padrão, né? Mas uma forma mais básica que tem de encontrar é indo lá na página de texto padrão do EPROC, foi aquela que eu entrei quando eu estava lá. Lá tem alguns critérios de pesquisa, você digita a pesquisa, né, algum nome, algum termo em descrição ou então em sigla. Então, você pode estar procurando, tanto jogando um termo relacionado à sigla, quanto à descrição. Na descrição do texto padrão, eu já vi, assim, passando aí por algumas unidades, que o pessoal costuma usar abreviatura, sigla. Você tem 200 caracteres para colocar lá. Eu acho que não vale a pena usar a abreviatura na descrição do texto padrão. Por quê? Aí vai criar aquela dificuldade. A pessoa que não está... Chega um juiz novo, chega um servidor novo, aí está cheio de abreviatura de texto padrão. Ele vai entender? Ele vai custar para entender, né? Então, eu penso muito isso. Eu penso assim, está chegando alguém novo na vara. Ele vai compreender o que está... Vai ter facilidade de já chegar e conseguir trabalhar?
usando a abreviatura, eu acho que não vai ter tanta facilidade. Sim. E como é amplo, eu acho que vale a pena, na descrição do texto padrão, colocar o que é. E o que eu, assim, brevemente aqui, para a gente tentar ir rápido, o que eu fiz? Eu acho que é interessante pegar o que é mais amplo, né? Então você pega de uma matéria previdenciário, rural e vai especificando, né? Previdenciário, traço rural, traço segurado especial, marido que trabalhou no urbano, aí você vai especificando, aí vai ficando fácil. Então chegou lá o arroba, você jogou arroba rural, vão vir todos os textos padrões de rural. Então, é só dando essa Tá, dica. eu vou sugerir então aqui, para já que uma segunda oficina, caso possível, porque nós temos um convidado, ele está lá no sul, eu acho que tá frio Pode. lá, então ele tá enfrentando o frio, ele tá ainda na unidade dele, acho que vai se atrasar para chegar em casa, para ligar o ar-condicionado ou o aquecedor Acender a dele lá, não lareira. sei, não sei, é isso aí, que é até mais chique, né? É Aqui, outra área ali. É outra área. aqui em BH acho que não tem muitas lareiras, mas aí eu sei que tem. Então vou, né, se a Jaqueline concordar, Sim, passar a sim, palavra vamos para fazer uma ele. segunda, vamos fazer uma segunda oficina, mostrar mais práticas, enfim. E até uma terceira, por que não? E Fico vamos passar. à disposição. Desculpa, te interrompi. Não, e eu Eu falar fico à passar a disposição. palavra para o Vinícius para e também inclusive convidar o Vinícius novamente, né? Se ele tiver disponibilidade. Com certeza, com certeza. Hoje eu não quis intervir muito, já vou aproveitar e já vou pegar a palavra. Não quis intervir muito, né, para vocês explanarem do método de vocês, assim, e já sabem que o pessoal está alinhado, em que página que estão, né, em que nível que então estão, mas então, boa tarde, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou diretor de secretaria aqui na 4ª Vara Federal do Passo Fundo, é uma vara previdenciária, atua tanto no GEF quanto no procedimento comum. E a minha ideia aqui é dar um depoimento pessoal para vocês em relação à criação e administração desses textos padrão, né? Retomando e reforçando já o que foi dito pelo Dr. Gustavo, pelo Rafael, a criação, a padronização e utilização do texto padrão é um investimento que vale a pena. Ele facilita o alinhamento do entendimento dos magistrados, né? Ele é um grande facilitador, ele agiliza a criação das minutas e permite, lá na frente, a utilização das preferências, né? Eu sei que não é o tema hoje da oficina, mas o grande ganho, o pulo do gato na utilização dos textos padrão, do modelo, é a utilização das preferências, porque aí vai ficar uniforme o texto da minuta, as intimações que vão ser feitas, as intimações não precisam ser feitas por uma pessoa, porque elas vão estar programadas já no sistema, né? E vão sair automaticamente. Nós já utilizamos essas ferramentas há bastante tempo e recomendo a criação do texto base, que pode ser utilizado em vários minutos. Como o doutor colocou, ela não está vinculada a um tipo de texto, tipo de documento. Então, um texto padrão pode ser utilizado num ato ordinatório, num despacho ou numa sentença. Né? Por exemplo, o mesmo texto que difere a exata G pode ser utilizado no ato ordinatório, despacho e assim por diante. Se houver uma atualização, altera somente um texto padrão e todos os modelos e minutas dali para diante vão ser atualizados automaticamente também, então, né? Como o Rafael bem colocou, dentro dos modelos, o melhor é utilizar o sistema de Lego, esse quebra-cabeça que a gente vai montando, vários textos padrão dentro, que podem ser utilizados ou deletados conforme a necessidade, né? Eu vou mostrar, eu quero mostrar para vocês aqui dois modelos, um de sentença e o outro é de um ato ordinatório. Vou ver aqui. Compartilhar minha tela. Vocês estão vendo?
Então, ó, aqui é uma sentença de improcedência de auxílio-doença, tá? Nós temos aqui, então, a tramitação ágil, a gente acrescentou, como essa minuta pode ser utilizada tanto para tramitação ágil quanto não, a gente acrescentou esse texto base, ele está em vermelho porque ele expande automaticamente, esse texto padrão, ó. E aí ele diz que foi optado pela tramitação ágil, né? E se não for o caso da tramitação ágil, apenas deletamos. Então a gente vem com um texto que é utilizado em todos, usamos uma tag, né, que também não é o tema hoje da oficina, mas é uma ferramenta muito boa. Usamos a tag aqui da conclusão do laudo médico para citar, sem precisar copiar e cola, sem precisar abrir o laudo e copiar e colar. E esse aqui é um modelo que trata dos processos que têm impugnação ao laudo. Então, foi inserido aqui um texto padrão com outros textos padrão dentro. Deixa eu abrir, eu vou expandir ele aqui. Ó, aqui dentro, cada um desses é um texto padrão diferente, com as alegações mais comuns que a gente enfrenta nesse tipo de processo. Tem a sigla aqui, que a gente vai poder expandir, né, dando um Alt-T, e uma breve descrição. Então, lê o processo, sabe que a parte impugnou e fez, só que nos quesitos complementares foram perguntas argumentativas. Ou ele pediu a complementação situando quesitos que já foram respondidos pelo perito. Tudo isso aqui, a gente já tem o enfrentamento. Em todas as minutas dos magistrados, o arrazoado vai ser o mesmo. O magistrado, ele já encontra uma padronização, ele não precisa corrigir, ele já sabe que aquilo lá foi corrigido por ele no início, quando foi criado esse texto padrão, né? Requereu nova perícia na mesma especialidade, já tem um enfrentamento aqui, um enfrentamento padrão que o magistrado já aprovou, né? Então, fica muito mais fácil do magistrado conferir essa minuta, porque ele sabe que o texto ele se repete em todos e já foi corrigido, não vai ter um erro de português, não vai ter nada, né? Então, é o texto padrão dentro do texto padrão que está dentro do modelo, né? Eu quero compartilhar agora um modelo de ato que utiliza um sistema um pouco diferente, mas também nesse sistema de quebra-cabeça. Vou ver aqui. Este aqui. Vocês estão vendo o ato aqui, tá? Então, é um ato ordinatório, um ato inicial de processos de auxílio-doença também. Benefício assistencial também. Então, nós temos o início aqui, já é um texto padrão, vai sair personalizado o cargo do juiz, se é do processo do juiz federal substituto ou do juiz federal. Então, o processo ele é personalizado. Em relação à JG, tem a possibilidade de... a pessoa pediu a JG, mas não juntou a declaração de suficiência. Então, expandimos este texto padrão. Ou não, já está tudo ok. Então, defere a JG. Expande esse e deleta o resto. Aí, as providências pela parte autora. Caso seja necessário comprovantes econômicos. Aí, nesse caso, esse aqui já está expandido, né? Tá com erro aqui, já está expandido. Ou é necessário juntar o comprovante do endereço. Só expande esse daqui. Se não precisou, deleta. Requisitar endereço. Tá tudo aqui. Não precisou de nada disso, só deleta na edição. Aí aqui também, ó, intima-se a parte autora para juntar o processo administrativo, já está tagueado o número do benefício. Então, sai personalizado o ato. Não temos perigo de erro, porque é automático, ele vai importar isso daí do sistema. Em relação aos atos processuais, eu preciso fazer perícia socioeconômica, vou expandir isso daqui. Não preciso, deleto. Deficiência que é controvertida, vou expandir esse autotexto.
Em relação à citação, a citação é pós o laudo, vou expandir isso daqui. E aí, e assim por diante. É necessário postergar a análise da tutela antecipada, só expandir, não precisa, deleta. E assim vai seguindo. É como um roteiro para a utilização desse ato. Esse ato é um roteiro na própria análise do processo, né? Porque ele já te diz as coisas que têm que ser checadas e examinadas. Então, eu queria trazer esses dois exemplos da utilização do texto padrão nas minutas, né? Essas minutas, esses modelos com os textos padrão dentro, depois são utilizados nas preferências, o que facilita a localização. A gente não precisa procurar muitas vezes o texto padrão direto, porque ele já está dentro do modelo. Eu vou fazer esse processo que eu li, analisei, vou fazer uma procedência, sentença de improcedência do auxílio-doença. Dentro desse modelo, como vocês já viram, já estão lá os textos padrão, e aí eu deleto ou expando eles conforme a minha necessidade, após a utilização dele, né? Então, eu só mostrar essa parte mais prática e voltar aqui ao meu depoimento. Eu já disse, então a gente já utiliza bastante tempo e há 2 anos e meio intensificamos a padronização no gabinete. A gente fomentou muito a comunicação entre a secretaria, o gabinete, o magistrado e os setores. Então, isso é muito importante. Percebemos aqui que é importante que todos participem na construção das soluções, porque isso gera um engajamento, gera uma participação. Se o setor todo se reúne, cria, padroniza, cria os textos padrão, submete ao magistrado, o magistrado aprova, a tendência é que eles se utilizem deles, se utilizem dos modelos e saibam que eles existem é muito maior. Então, é muito importante engajar todo mundo na construção das soluções, porque isso faz com que os resultados apareçam e todos utilizem e acelera, né? Agora, ali como o Rafael falou, nosso acervo tem diminuído constantemente, ainda estamos numa curva de queda, uma tendência de queda, então é muito positivo, é um investimento que vale a pena. O texto padrão, o modelo e as preferências, que é também uma ferramenta, são todas umas ferramentas muito úteis, aceleram a produtividade e proporcionam uma excelente qualidade das minutas. Há um controle muito maior delas e a gente, servidores, magistrados, podem se dedicar efetivamente, né, à análise dos processos, que não se perde tanto tempo procurando um modelo numa pasta, Word ou no LibreOffice. Aumenta a qualidade na análise e aumenta a velocidade também na produção, né? Queria deixar especialmente, então, esse meu depoimento de quem utiliza bastante tempo e valida a utilização, é muito boa. Então, era essa a minha fala, muito rápida, mas para trazer o testemunho, não tanto na parte da criação, ali da administração, mas de que vale a pena investir nessa questão. Tá? Me coloco à disposição para as próximas oficinas, de repente, até uma abordagem mais prática, daí podemos colocar também, podemos criar alguns, né, aqui durante a palestra, durante o evento. Sugiro que avancemos para a utilização das preferências também, que é muito bom, facilita o cumprimento, facilita a localização, todos os processos vão ser localizados com o localizador adequado, facilita o fluxo, as automatizações, né? Tudo está encadeado e tudo começa lá com a utilização do texto padrão, do modelo, da preferência, e daí começa a automatização, e isso facilita bastante. Agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa e tudo ótimo, ótimo evento. A gente que te agradece, Vinícius. E agradecer, né, doutor Gustavo, agradecer o Rafael. A gente atrasou um pouquinho no início, né, por isso que a gente passou um pouco do tempo.
E a gente quer mandar lá no chat, ô Rafael, aqueles links que você tinha pensado e também o depoimento da vara de Florianópolis, da nona vara, né, de Florianópolis, Sim. que é ótimo. Eu até recomendo que todo mundo leia. Na próxima oficina a gente pode ler também para todos. Então, eu vou fazer o seguinte: vou combinar uma segunda oficina e, dependendo, a gente combina uma terceira oficina, tá? Para a gente fazer de uma forma prática para que todo mundo consiga, de fato, usar o texto padrão no dia a dia, na rotina, que esse é o objetivo da série Colaborações do Iluminas. A gente pega assuntos práticos do dia a dia que nós vamos usar na nossa mesa de trabalho. Então, se precisar de uma terceira, a gente faz também. E aí a gente avisa todo mundo, fica de olho aí nas divulgações da Ascom, no e-mail, no portal, que a gente vai fazer uma próxima. Então, Jaqueline, então tá ótimo. Que assim, aí na próxima a gente já consegue, né? Já tendo dando esse panorama, né, geral, assim, do texto padrão, porque também, assim, ia ficar difícil a gente já chegar e já criar, né? Tem que contextualizar toda essa mudança, né? Para os servidores, para os magistrados entenderem a transformação disso. E aí eu acho que essa primeira oficina serviu para isso, né? Teve esse objetivo. E aí, numa segunda, né, Rafael, nós talvez vamos conseguir mostrar ali a criação, a organização dos textos, né? O dia a dia, né? Criar uma minuta já a partir de um modelo ali que tenha textos padrão inseridos dentro dele, né? Igual o Vinícius mostrou. A gente pode, às vezes, mostrar a partir de um processo mesmo, a criação, né? Para todo mundo poder ver como que é diferente, né? Como que é uma outra forma de pensar, né? Uma outra forma de pensar realmente. É uma mudança muito profunda, né? O texto padrão, ele fala de gestão de informação, gestão de equipe, parece que é um universo que vai puxando o outro. Se até essa oficina alguém quiser algum auxílio, que eu vá até a unidade, né? É claro, de repente eu não vou poder fazer isso no meu horário de trabalho ali regular, é um pouco complicado, mas se alguém precisar de auxílio, pode me pedir. Às vezes eu vou um pouquinho mais cedo, assim, antes de eu começar ali, eu peço alguma licença também na minha unidade, bem rapidinho, mas podem me chamar, tá? Eu fico às ordens aí. Também me coloco à disposição, quem quiser chamar, o pessoal tem meu contato, né? Podemos auxiliar aí com a experiência que nós temos. Isso. Oi. Jaque, você está sem seu microfone está microfone. mudo. Eu já falei que, então, vamos encerrar por hoje, vamos encerrar a gravação. Vai ser disponibilizado lá no site do Iluminas. Entrem lá, porque tem muito conteúdo bacana. E o site está lindo, tá bem moderno, tá bem legal. E a gente se vê na próxima. Boa noite. Certo, Boa obrigado. noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Boa noite.